Olá, meu nome é Renata Pinotti e hoje eu quero conversar com você sobre morte. A morte, ela faz parte da vida. Ela não é o fim da vida. A morte, ela é o oposto do nascimento. Nós vivemos ciclos de nascimento e morte, renascimento e morte, renascimento e morte, renascimento e morte, durante toda a nossa vida. Então, quando a gente chega, que a gente nasceu, eu tô morrendo. Já parou pra pensar nisso? Que pra eu nascer, eu preciso morrer pra vida intraútero. O que acontece dentro do útero? O bebê, quando é gerado, nossa, ele tá lá nadando de braçada no oceano, né? Aquele espaço imenso, ele lá microscópico, pequenininho. Aí ele começa a crescer, e mesmo assim, o útero da mamãe é um universo. Quentinho, cheio de comida, o alimento vem a hora que eu preciso, né? Então ele tá ali todo protegido. E de repente, conforme ele cresce, aquele lugar vai ficando estreito, 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 apertado, apertado e não cabe mais. E aí ele não consegue mais se mexer, ele não consegue, ele não sabe o que está acontecendo. De repente vem uma pressão que aperta ele ali. Vem uma contração que espreme ele. E ele não pode mais continuar ali, porque se ele continuar ali, ele vai morrer. Ele já não cabe mais naquele lugar, aquele lugar ficou estreito para ele. E aí, quando ele desiste, se entrega para a morte, ele nasce por um outro lugar, por um outro espaço completamente diferente, onde ele vai comer de forma diferente, respirar de forma diferente, interagir com as pessoas de forma diferente. É uma outra forma de viver. Então ele morre para aquele universo e nasce para outro. E aí ele vai crescendo, né? E aí ele mama, e aí de repente ele deixa de mamar. Ai, solta mais um tanto esse quentinho, essa proteção. E aí ele começa a descobrir que ele não é a mamãe, que ele é um outro ser. E aí vem o eu, uma outra morte, para poder se tornar eu. Já reparou que o nenê, até um determinado tempo, ele se chama de o nenê quando ele se vê no espelho? O nenê. Ele não fala eu, ele demora para falar eu. E aí ele cresce mais um pouco, né? Aí vem nossa vida na escola. Nossa, que delícia, né? A infância, e brinca, e tem todos aqueles, né, os amigos. Às vezes acontece dos pais mudarem de cidade, e aí eu preciso, às vezes, me despedir daquela escola, me despedir daqueles amigos. Eu morro para aquele momento e nasço para outro, que pode ser tão legal quanto ou até mais legal, mas aquele tem um luto. E aí quando vem a adolescência, nossa, outro luto, o luto da infância. Para as meninas isso é marcado pela menarca, pela primeira menstruação. Então nós vivemos no nosso corpo um rito de passagem que nos ajuda a demarcar. Por isso é muito comum que venha um luto, uma tristeza, porque é a morte da infância. Como eu olhar para isso de uma forma bela, bonita, onde se transformar em mulher é maravilhoso e a gente precisa
olhar dessa forma para contar isso para as meninas. Bem-vinda à sua nova fase, à sua nova vida. Assim como nós dizemos bem-vinda para aquela bebê quando ela nasceu. É bem-vinda. Isso não significa que ela não vai ter uma sensação de morte interna. É natural. Porque até aquele momento a menina tem uma vida linear, fisiologicamente falando. A partir do momento que que chega a menstruação, né, e que ela experiencia a menarca, a mulher passa a ser cíclica. Então, nossas emoções vão oscilar de acordo com o ciclo menstrual, né? Nosso temperamento, nosso apetite, nossa disposição, tudo isso muda. E é maravilhoso quando a gente respeita. Não tem nenhum problema. Não é doença, não tem nada de errado, é tudo certo como é. E é muito bom. Se eu honro e vivo dessa forma. Senão, eu fico brigando para ser como antes. Querendo ser linear. Que eu não sou. Então, eu não vivi aquela morte para adentrar na nova vida. Eu fico querendo ter aquela vida de antes. Fico querendo viver a infância na adolescência. E aí, às vezes, ela permanece até a vida adulta. Porque eu não vivi o luto. Não morri para aquela fase. Para começar a nova. O mesmo acontece com os meninos. Só que como os meninos não têm esse marco no corpo tão visual, tão marcado, os homens foram perdendo seus ritos de passagem. Eles foram perdendo esse auxílio, né? Eles foram perdendo essa ajuda que os homens davam para os meninos nessa fase. Para eles conseguirem fazer essa travessia, né? Da transformação de menino, de criança, em homem. Então, as mulheres também perderam isso ao longo dos anos. Só que como o nosso corpo sangra, mesmo sem saber o que está acontecendo e mesmo sem amparo, né, a gente via uma mudança. Você virou mocinha a partir de agora. Para os meninos isso fica ainda mais confuso. E como é importante vivermos esses ritos nas nossas vidas, para que a gente faça essas travessias, para que a gente atravesse essa ponte, né? Para morrer e renascer, morrer e renascer. A gente morre em vida muitas vezes para nascer de novo, né? Quando acaba a fase do colégio, vou para a faculdade, ou vou trabalhar, ou vou, sei lá, para outro país, cada um segue um caminho. Ai, que maravilhoso! Sim, é muito maravilhoso. E ao mesmo tempo tem uma morte. Porque você não vai mais viver aquela rotina que você vivia de todo dia para o mesmo colégio, encontrar os mesmos amigos, né? Às vezes você vai sair da casa dos seus pais, então você não vai estar ali todo dia com eles. Tem uma morte. Tanto para quem está vivendo isso, quanto para os pais, para os irmãos, né, que vê aquele irmão, aquele filho indo para uma nova fase. Tem um luto. Né? Então, você depois termina a faculdade, outra morte. Então, o que é a formatura? São ritos de passagem que celebram o fim de uma fase que dá início para uma outra. Morte e renascimento. O tempo todo. Né? Assim como a batida no nosso coração, né? Então tem sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Tem morte e nascimento. Esvazia um, enche o outro, né? Esvazia um, enche o outro. E assim é a nossa vida o tempo todo. O tempo todo. Então o que é a morte? Ela é um portal. É um rito. Um rito de passagem. É um portal entre dimensões.
É um portal entre fases diferentes, momentos diferentes e, às vezes, lugares diferentes. Esses lugares diferentes podem ser quando eu saio da casa dos meus pais, antes, né? Quando eu saio do útero para a vida extraútero, quando eu saio da casa dos meus pais para morar sozinho, quando eu saio de um país para morar em outro país, quando eu saio desse mundo para viver em outro mundo. E assim acontece o tempo todo com todos nós. E qual é a maior dificuldade da morte? O nosso apego. Isso eu vou falar mais no próximo vídeo sobre luto. Como é difícil soltar a fase anterior. Eu vou ler um texto do Bert Hellinger que ele traz sobre esses ciclos de vida, morte e vida, que chama O Círculo. Ele tá nesse livro, que eu vou mostrar aqui pra você. Opa! O Essencial que Conta. Esse livro, deste tamanhozinho, ele publicou em 2017, ainda em vida, que resume toda a obra dele. Confirmando o que ele dizia, que o essencial é simples, e no essencial nós temos tudo. Então, tudo que ele fez durante a vida toda dele, ele resumiu nesse livro desse tamanho, que traz 17 capítulos. E cada capítulo tem uma página. Então, vou ler para você O Círculo, tá? Que é o 15º capítulo, que também está no livro Conflito e Paz. Uma pessoa perplexa perguntou a alguém que seguia por um trecho do mesmo caminho: diga-me, o que importa para nós? O outro respondeu: o que importa, em primeiro lugar, é que a nossa vida dura algum tempo. Quando ela começa, muita coisa existia antes, e quando termina, retoma a multiplicidade anterior. Quando um círculo se fecha, seu fim e seu início são uma coisa só. Assim também, o que vem depois da nossa vida se liga sem emenda ao que era antes, como se no intervalo não tivesse havido tempo algum. Assim, somente agora nós temos tempo. E importante, além disso, que o que realizamos no tempo foge de nós, juntamente com ele, como se pertencesse a um outro tempo, e como se, quando pensamos estar agindo, fôssemos mantidos como simples ferramentas, usadas para algo além de nós, e postos de lado outra vez. O perplexo perguntou: se nós, com o que realizamos, subsistimos e acabamos, cada qual o seu tempo, o que importa quando o nosso tempo se fecha? O outro respondeu: o que importa é o antes e depois como idênticos. Então, se apartaram seus caminhos e seus tempos, e ambos pararam e refletiram. Um grande beijo e até mais.